Olá, meus alunos. Nossa aula de hoje nós vamos estudar o pretérito perfeito simple ou pretérito indefinido. Primeiro, que é esse pretérito perfeito simple? Indica um hecho passado, concluído, pontual. Indica um feito passado, concluído ou pontual. Vejamos alguns exemplos. Antônia e Pedro bailaram vals. Antônia e Pedro dançaram valsa. Nós temos aí um verbo conjugado no passado. O que foi que aconteceu? O verbo dançar está no passado. Significa dizer que Antônia e Pedro dançaram valsa. Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, não é? Sendo que foi um acontecimento passado. Júlia comeu todo o chocolate. Júlia comeu todo o chocolate. Também representa um acontecimento passado, né? Júlia comeu o chocolate, todo o chocolate. Pode ter sido na hora anterior, pode ter sido ontem, como eu falei na frase anteriormente. Conjugando verbos. O pretérito perfeito simple é muito simples de conjugá-lo. Basta você decorar as 3 diferentes terminações dos verbos. Quais são as 3 diferentes terminações dos verbos? Que são os mesmos infinitivos. Infinitivo AR, infinitivo ER e infinitivo IR. Certo? Para os verbos terminados em AR, se conjuga da seguinte maneira. Coloca-se o pronome pessoal, né? Temos os pronomes pessoais, yo, tu, ele, ellos, te, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, certo? Então, vamos por parte. Na primeira pessoa, como se faz a conjugação? Utilizamos o pronome pessoal yo, o radical do verbo, mais a terminação e. Na segunda pessoa, tu, mais raiz do verbo, mais haste. Terceira persona, ele, ellos, te, mais raiz do verbo, mais o. Nosotros, nosotras, mais raiz do verbo, mais ambos. Vosotros, vosotras, mais raiz do verbo, mais hastes. E ellos, ellas, ustedes, mais o radical do verbo, mais aram. Aí vocês podem perguntar, professora, o que é raiz do verbo? O que é um radical do verbo? Vamos lá. Por exemplo, no livro de vocês tem o verbo cantar. Na página 62, o verbo cantar. Logo mais na frente, vou explicar direitinho. No verbo cantar, vocês já destacam qual é o infinitivo, né? Qual é o infinitivo desse verbo? AR. Tira o AR, ficando apenas canto, que é a raiz, o radical. Desse radical, nós vamos acrescentar a terminação. Se for para conjugar o verbo cantar em yo, nós vamos acrescentar e, ficando yo cantei. Se for para conjugar o verbo cantar em tu, nós vamos acrescentar haste, ficando tu cantaste. Se for para conjugar em terceira pessoa, ele, ellos, te, cantou, acrescenta-se o. Nosotros, nosotras, cantamos, acrescenta amos. Vosotros, vosotras, cantasteis, acrescenta ao radical astes. E ellos, ellas, ustedes, cantaram, acrescenta ao radical a terminação aram. Certo? E continuando, essa que vocês viram foi a terminação dos verbos com infinitivo AR, certo? Agora, nós vamos ver as terminações dos verbos com infinitivos ER e IR.
Os verbos com infinitivos er, e ir vão ser usados a mesma terminação para conjugar, certo? Na primeira pessoa, eu, usa-se a terminação i. Lembrem-se que i acentuado. Tu, iste, acrescenta iste. Ele, ellos, te, yo, o acentuado. Nosotros, nosotras, imos. Vosotros, vosotras, isteis. Ellos, ellas, ustedes, ieron. Daqui a pouquinho vamos ver os exemplos. Vocês devem ter observado, notado que as terminações dos verbos com er e ir não mudam, foi o que eu falei. Elas não mudam absolutamente nada, elas são todas iguais. Agora vamos ver a conjugação dos verbos. Como eu já falei para vocês, o verbo cantar já não precisa mais eu repetir, né? Vamos ver as conjugações dos verbos comer e do verbo beber. O verbo comer, primeiro nós vamos destacar qual é o radical e qual é o infinitivo. Qual é o infinitivo do verbo comer? É R. E o radical é o restante que sobra, né? Com. Ficando da seguinte forma. O radical é com. Aí nós vamos acrescentar de acordo com as pessoas. Primeira pessoa, yo comi, acrescentou i. Tu comiste, acrescentou iste. Él, ellos, te comió, acrescentou yo. Nosotros, nosotras comimos, acrescentou imos. Vosotros, vosotras comisteis, acrescentou a terminação isteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. Acrescentamos a terminação ieron. E a mesma coisa acontece com o verbo beber, né? Aí já tem separado a terminação do radical. O verbo beber, o seu infinitivo é ir. Nós tiramos o infinitivo e acrescentamos as terminações, ficando da seguinte forma. Yo bebi, tu bebiste, él, ellos, te bebió, nosotros, nosotras bebimos, vosotras, vosotras bebisteis e ellos, ellas, ustedes beberam. E para encerrar a nossa aula, eu trouxe aqui 2 exemplos, certo? Primeiro exemplo. Vai estar mais ou menos assim nas atividades. Eu vou deixar um espaço para vocês fazerem a conjugação do verbo, certo? Nesse caso aqui, essa parte de amarelo é a resposta. Aí nós temos a seguinte frase. Tu, com tu maestra. Aí, entre parênteses, o que é que vai ser feito? Conjugar o verbo hablar em tu. Como é que fica a conjugação desse verbo? Nós sabemos que o verbo hablar, o infinitivo dele é AR, não é isso? Ficando o radical hablo, ABL. Como sabemos também que iremos conjugar esse verbo em tu, a terminação usada vai ser aste. Então, juntamos o radical hablo mais aste e fazemos a conjugação do verbo hablar em tu, ficando assim, tu hablaste. Tu hablaste com tu maestra? Tu falaste com a tua professora? Próximo exemplo. Neste exemplo, vai ser conjugado o verbo vender em nosotros. Como é que nós vamos fazer essa conjugação? O verbo vender, ele tem infinitivo ER, né? Sabendo-se que o infinitivo dele é ER, o radical é vend. Qual é a pessoa que está pedindo para conjugar? Em nosotros. Observe que ER, a terminação é diferente dos verbos com infinitivo AR. Qual é a terminação que vai ser usada para nosotros? Dos verbos com infinitivo ER. Vai ser utilizada a terminação imos. Juntamos bem, que é o radical, mais imos, que é a terminação de nosotros, e conjugamos o verbo vender em nosotros, ficando vendimos todos os livros. Vendemos todos os livros, certo?
Na próxima aula eu vou continuar com o conteúdo, aí qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, certo? Então, na nossa aula de hoje era basicamente isso. Agradeço a todos pela atenção e bons estudos.